jejuar. O que é o jejum? Porque se ele não fizesse isso e entrasse com a roupa suja na presença de Deus, ele seria morto. Talvez você esteja com medo da situação que esteja à sua volta. E hoje, cadê que a igreja se preocupa em jejuar? Cadê que os crentes de hoje se preocupam em fazer jejum? O lugar das pessoas pedir socorro a Deus é na igreja, é se congregando. O jejum, amados, faz as pessoas buscarem a Deus. Quando jejuamos, nos sentimos seguros nas mãos de Deus. Então aquele que jejua confia na providência divina para a sua vida. O sacerdote, se ele entrasse no átrio de Deus sem fazer aquele ritual todo, sem se lavar, sem se trocar, ele era morto. Só pelo fato de entrar sujo no santuário de Deus, ele era morto. E o teu coração, como que está hoje? Você está diante de Deus. Nós estamos constantemente diante de Deus, irmãos. E como o nosso coração se encontra? Em primeiro lugar, irmãos, para que então que eu devo jejuar? O que é o jejum? Você abster-se parcialmente ou totalmente de alimento. Agora, por que então eu devo jejuar? Primeiro, para nós ouvirmos a voz de Deus, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Para você ouvir a voz do Senhor, você tem que estar com o teu coração santificado. O povo de Israel, amados, quando eles chegaram no deserto, ali no Monte Sinai, Deus começou a falar com Moisés. E aí então, Deus queria falar com o povo. E Deus falou assim para Moisés: olha, prepara o povo, porque eu vou falar com eles. Ninguém durante 3 dias podia aproximar daquele monte, chegar perto daquele monte, nem os animais, irmãos. Quer ver? Abra a tua Bíblia lá em Êxodo, capítulo de número 19, o versículo de número 10, diz assim, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. Olha aquilo que eu estava falando para você sobre o sacerdote. Ele tinha que se lavar, ele tinha que trocar de roupa, porque se ele não fizesse isso e entrasse com a roupa suja na presença de Deus, ele seria morto. Esta é uma das razões a qual Satanás vai diante de Deus acusar o sumo sacerdote Josué, a qual Satanás diz assim para Deus: olha, ele está com a roupa suja. Então, quando há uma brechinha no nosso coração, na nossa vida, irmãos, uma brechinha que seja ela qual for, Satanás usa aquela brecha para te acusar diante de Deus. As pessoas hoje não se importam com isso. Elas vivem uma vida espiritual, mas na verdade não é uma espiritualidade, sim uma religiosidade que elas estão vivendo. Hoje não tem crente espiritual, tem crente religioso. Porque o crente espiritual, ele se prepara para estar na presença de Deus, ele se purifica, ele se santifica, ele remove da sua vida todo o mal. E eu quero dizer para você, amados, que a pessoa sabe quando a coisa está errada na vida dela, a pessoa sabe do erro que ela pratica. O problema é que ela não quer renunciar ao erro. Se tem coisa errada em nós, tem que ser mudada. Não é de qualquer maneira que você vai se apresentar no altar do Senhor. O jejum, ele vai te ajudar a se santificar, a limpar o teu coração, para que Deus possa falar com você. E um outro exemplo aqui também, amados, que nós podemos usar, para trazer ao nosso conhecimento o que é o jejum, por que eu devo jejuar, por que devemos jejuar. Olha, quando os moabitas e os amonitas
sitiaram ali a cidade de Judá, Josafá, ele comandava ali, ele reinava sobre Judá. E diz aqui a palavra do Senhor que os moabitas e os amonitas sitiaram aquela cidade, vieram contra Judá. E aí vem então um mensageiro até Josafá e diz assim para ele: olha, um grande exército, um grande inimigo vem contra Judá, vem contra você. E o que Josafá fez? Qual foi a atitude dele? Ele temeu o inimigo. Talvez você esteja assim também nessa situação hoje, temendo o problema que você está enfrentando. Talvez você esteja com medo da situação que esteja em tua volta. E ali Josafá, quando ele ficou sabendo da má notícia, o que ele fez? Ele convocou todo o Judá para congregar e jejuar. Se há algo na tua vida que está te causando medo, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Deus, irmãos. Josafá, quando veio aquela má notícia, diz aqui que ele buscou ao Senhor. Então Josafá, ele buscou a Deus. E em segundo lugar, ele jejuou, diz aqui a palavra do Senhor. Ele colocou todo o povo para jejuar. Olha aí o finalzinho do verso 3, ó. E apregoou jejum em todo o Judá. E hoje, cadê que a igreja se preocupa em jejuar? Cadê que os crentes de hoje se preocupam em fazer jejum? Vem o problema, causa medo, ao invés da pessoa se santificar. Meu Deus, eu preciso me preparar, eu preciso do Senhor. Não, ela corre de Deus, não quer se santificar, não quer se preparar, não quer jejuar, não quer se consagrar. Onde você vai pedir socorro ao Senhor? O lugar das pessoas pedir socorro a Deus é na igreja, é se congregando. Veio algo sobre você que te causou medo, espanto, te deixou preocupado, desesperado? Primeiro, busque ao Senhor. Segundo, se coloque em jejum. Terceiro, venha congregar para pedir socorro a Deus. Olha a importância do jejum, irmãos. Ele aproxima as pessoas. O crente que faz jejum é o crente que busca união e não divisão. Quando jejuamos, Deus nos atende. Quando jejuamos, nos sentimos seguros nas mãos de Deus. Esdra teve ali uma oportunidade de ir para Jerusalém para ajudar a reconstrução de Jerusalém. E Esdra estava levando ali muitos utensílios do templo. E os utensílios do templo ali, amados, era algo valioso, era algo de ouro, de prata. E aí então o rei fala assim para Esdra: olha, eu vou mandar junto com você uma guarnição de soldados para ajudar você na viagem. Se nós olharmos aqui a história, formos pesquisar a história, o caminho que chegava a Jerusalém era um caminho perigoso, era um caminho de salteadores. E aí então, depois dessa conversa com o rei, diz a Bíblia que Esdra, ele coloca todo aquele grupo que ia com ele para jejuar. Esdra dá uma olhada ali naquele grupo e vê que não tinha nenhum sacerdote. E ele faz o que? Olha, vamos jejuar. Vamos jejuar para Deus nos guardar na viagem, para Deus nos guardar no caminho. Ele confiou na providência divina. Então aquele que jejua, confia na providência divina para a sua vida. Irmãos, quando você jejua, você tem a certeza de que Deus está cuidando de tudo aquilo que é teu. Porque o jejum, ele vai mortificar os feitos da nossa carne. O jejum leva a pessoa a confessar seus erros, ouvir a palavra de Deus e adorar a Deus. Olha a importância do jejum. Olha o que aconteceu com o povo aqui quando eles fizeram jejum. Primeiro, se apartaram dos estranhos. Quando você faz jejum, amados, Deus vai revelar, Deus vai mostrar para você as boas amizades e as péssimas amizades. Deus vai mostrar para você que você tem que se apartar de pessoas estranhas. Talvez o negócio está complicado na tua vida porque você está envolvido com pessoas erradas.
E aqui o que o povo fizeram, quando eles jejuaram, apartaram de pessoas estranhas. E a Bíblia diz aqui que 1/4 do dia foi lido o livro de Deus. O povo tiveram prazer em ouvir aquilo que estava escrito no livro de Deus. Na outra 1/4 do dia, o que eles fizeram? Adoraram ao Senhor. Irmãos, quando você jejua, quando você busca Deus, você vai confessar aquilo que é de errado na tua vida. Você vai reconhecer que você está errado, você vai mudar. Quando você jejua, você tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Você tem prazer em adorar ao Senhor. Mas se você não faz jejum, você não tem prazer nessas coisas, irmãos. O jejum leva você às causas impossíveis. Esther, ela ficou sabendo da estratégia ali dos inimigos na terra onde ela estava, contra o povo dela. E aí então ela chama o tio dela e fala assim para ele: vai até o povo e fala para eles jejuarem. Eu e minhas servas também jejuaremos por 3 dias. Para Esther era impossível ela chegar na presença do rei, porque ela corria risco de morte. Mas quando o povo jejuou por 3 dias, Esther foi até a presença do rei e ela conseguiu livrar aquele povo da morte. O que eu quero falar para você com essa palavra, que às vezes a tua família está sofrendo, a tua família está correndo risco, e você não se importa com isso, você não quer jejuar, você não se importa em buscar a Deus. Agora, quando você se coloca em jejum pelos teus familiares, você pode ter certeza que Deus vai guardá-los, vai dar livramento. Salmos capítulo de número 35, versículo de número 13. Então Davi vem dizendo aqui, amados, que no meio de uma enfermidade, no meio de um problema, no meio de uma luta, a única saída que você tem é você fazer jejum. E ainda diz mais que em oração me reclinava sobre o peito, ou seja, ele estava em constante oração. Amados, aquela pessoa que jejua, ela vive em constante oração. E por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi jejuava, e ele dizia assim, amados, e por causa do jejum que ele fazia, os joelhos dele ficavam fracos. Isso significa que de tanto ele jejuar, ele estava emagrecendo. Porque o que é jejum? É abster-se parcialmente ou completamente de alimento. Salmos capítulo de número 109, versículo de número 24, diz assim a palavra do Senhor: de tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. O que eu entendo aqui é que para Davi era melhor ele ter um corpo fraco e uma alma forte do que ele ser como Saul era. Nós sabemos a história de Saul, que ele era um homem ali, quando ele foi chamado, foi eleito ali pelo povo. A Bíblia diz que ele era um homem forte, um homem bonito, robusto, mas era um homem que não tinha espiritualidade. E Davi vem dizendo aqui que de tanto ele jejuar, ele estava emagrecendo, porque para Davi, amados, era mais importante a espiritualidade, a fortaleza na alma dele, do que a força no corpo físico. E hoje tem muitos crentes saúls, se preocupa com o seu corpo físico, com a beleza física, e não está nem aí para a beleza espiritual. E olha para você ver o fim de Saul: forte, bonito, mas não tinha espiritualidade. Terminou como? Cheio de demônios. Ao invés de consultar Deus, foi consultar necromantes e se suicidou. O jejum, ele funciona também como intercessão. Daniel, e ele foi lançado então na cova dos leões. O rei, na época, ficou muito triste com isso daí, porque ele gostava de Daniel. E a Bíblia diz assim, amados, que ali o rei, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei se colocou em jejum. A Bíblia diz que naquela noite ele não comeu nada e não bebeu nada, ficou a noite inteira em jejum, intercedendo pela vida de Daniel. Então, quando a pessoa jejua,
ela tem prazer em interceder pela vida das pessoas. Quando o crente jejua, ele tem prazer em interceder pela vida das pessoas. É só ele ficar sabendo que alguém está no problema, vai ele ali jejuar pela vida daquela pessoa. Vemos as pessoas sofrendo, vemos as pessoas indo embora, vemos as pessoas desviando da presença de Deus, e cadê que a igreja se coloca de joelho? Amados, é uma guerra espiritual, é Satanás quem está tirando as pessoas da igreja. E cadê que nós estamos lutando contra as forças do inferno? Não estamos, porque não jejuamos, não estamos preparados. E aí, ao invés de lutar contra o inferno, fazem o que? Lutam contra si mesmo, fica de bicuinha um com o outro, de cara virada um com o outro, criticando, falando mal e difamando o outro, ao invés de ir lutar contra o inferno. E por que isso acontece? Porque não jejuam. O jejum nos ajuda a clamar e ser firme na casa do Senhor. Por que as pessoas vêm quando quer na igreja? Porque não jejuam. Agora, quando ela tem um bom relacionamento com Deus, ela é firme. E o que vai fortalecer esse relacionamento com Deus, irmãos? Jejum. Que as coisas de Deus se discernem espiritualmente e não fisicamente. Joel capítulo de número 1, versículo de número 14, diz assim, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Você tem que jejuar, porque quando você jejua, você tem prazer em estar na casa do Senhor. O jejum faz parte da conversão. A pessoa convertida, ela faz jejum. A pessoa convencida, ela acha que jejuar é besteira, porque ela só se convenceu. Joel capítulo de número 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com o quê? Jejum, e com choro e pranto. E para mim terminar aqui, amados, porque o tempo já estourou, tem coisas na nossa vida que só vai sair por meio de jejum. Talvez você tenha sido alvo de Satanás, tem sofrido aí retaliações do inferno, e você só vai se ver livre disso daí por meio de jejum. Mateus capítulo de número 17, verso de número 21, aqui Jesus fala assim, mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Tem coisas que Satanás tem colocado na tua vida, que você só vai se ver livre disso por meio de jejum. Jesus está falando aqui, que esses demônios só saem com oração e jejum. Não adianta você só orar, você tem que jejuar também. Deus, olha, eu não consigo me livrar dessa tentação na minha vida. Faça jejum.